Olá, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande honra e um grande privilégio estarmos aqui para mais essa conversa. Estamos nos aproximando da semana da Páscoa e temos muito o que recordar nessa Páscoa sobre o poder vivificador do Espírito Santo que foi prometido para a igreja aqui do tempo do fim, em Joel capítulo 2, a partir do verso 28, que a igreja receberia o poder vivificador do Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus de entre os mortos. Esse Espírito seria derramado sobre a igreja do tempo do fim, com o propósito de trazer a plenitude da palavra e trazer em ordem, primeiro, a ressurreição dos mortos e em seguida nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e juntos subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Mas, como diz a Bíblia, eles sem nós não poderiam ser aperfeiçoados. Então há uma promessa de uma ressurreição espiritual aqui nos nossos dias, para essa igreja verdadeira que está exemplificada na profecia de Ezequiel 37, no Vale dos Ossos Secos, também exemplificado no livro de Joel, na restauração da árvore noiva, também está exemplificado Mateus 25, quando Jesus vem para um casamento. Tudo isso são tipos verdadeiros para a igreja do tempo do fim. Veja, também representado em Ruth, em Boaz e demais escrituras. Agora, nós estamos no terceiro êxodo. O primeiro êxodo foi marcado precisamente pelo ministério de Moisés, um profeta. Então Moisés disse: o Senhor levantará um profeta como eu. Veja, então temos Jesus Cristo em sua primeira vinda. Veja, quando a mulher do poço o encontrou, ela sabia que ele era o profeta que Moisés havia falado. Veja, e esse mesmo Jesus estaria aqui no tempo do fim, de acordo com Lucas 17:30, nos dias da vinda do Filho do Homem. O mesmo está em Atos 3, quando Pedro se refere ao tempo da restauração de todas as coisas. Ele também se refere de que Deus levantaria um profeta como Moisés. Por isso o anjo veio na caverna até o profeta. Veja, ele estava lá orando, buscando explicações a respeito do dom que ele tinha, das visões e das profecias e tantas coisas que estavam perturbando a sua mente. Então ele estava lá orando, de repente uma luz pairou no teto da caverna e da luz saiu um homem. Veja, 1,90 m, 90 quilos, cabelo cor de oliva. Veja, e eu penso que é o mesmo Deus que veio a Abraão, o mesmo Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Ele disse: assim como a Moisés foram dados 2 dons, a ti também serão dados 2 dons. Veja, um profeta como Moisés, de acordo com a profecia. Logo tivemos o pilar de fogo, que vindicou o ministério de Moisés. Moisés havia dito que ele tinha visto uma sarça ardente e a sarça não se consumia, e da sarça ele ouviu uma voz e assim por diante. Demoraram muito para crer, mas quando Deus os estava tirando do Egito, Deus apareceu para aquele povo em forma de um pilar de fogo. Então tivemos a nuvem guiando o povo pelo deserto, um profeta, um pilar de fogo, veja, identificando, veja, aquela Páscoa, havia um cordeiro sacrificial e o sangue aplicado na porta. Esse foi o primeiro êxodo e a primeira Páscoa no primeiro mês de abril, porque era quando o cordeiro era sacrificado, no primeiro mês, no 14º dia. Logo tivemos o segundo êxodo, agora com Jesus Cristo. Ali estava um profeta, ali estava o mesmo pilar de fogo e ali estava o mesmo sinal messiânico.
Eles tiveram uma Páscoa, a Santa Ceia. Veja, lá atrás, no primeiro êxodo, era saindo do Egito e indo para a terra da promessa. No segundo êxodo, era para deixar os sistemas organizados do seu dia para a nova terra, batismo com o Espírito Santo. Veja, Páscoa quer dizer passagem. Agora não mais sangue de animais, o sangue do próprio Deus. Por isso ele teve a última ceia numa celebração da Páscoa. E aqui, no terceiro êxodo, nós também temos uma Páscoa. Por isso o profeta confronta o livro de Efésios com o livro de Josué. Veja, Josué santificou o povo, depois eles cruzaram o Jordão, do outro lado eles tiveram a circuncisão, porque ele não poderia dar a Páscoa para eles sem que eles fossem circuncidados. Depois de circuncidados, que representa o batismo com o Espírito Santo, uma mudança de natureza, eles comeram a Páscoa com o grão maduro da nova terra, que foi a festa das primícias, de acordo com a profecia. Veja, então lá estava Josué, e aqui nós temos agora o nosso livro de Efésios, também temos uma Páscoa. Veja, uma Páscoa de novo, pilar de fogo, um profeta, a nuvem, o sinal messiânico e o cordeiro pascual. O livro, Apocalipse 10, diz a Bíblia, vá até no anjo e toma o seu pedaço do cordeiro, toma o livro e coma-o. Esse é o cordeiro pascual, nessa Páscoa. E agora estamos saindo, deixando essa terra espiritual e indo para o milênio glorioso aqui na frente, já com vida eterna, já com os corpos glorificados. Então nossa Páscoa está em Efésios capítulo 2. Por isso o profeta disse que haveria um novo Efésios dentro da era da Laodiceia, a era da noiva, também chamada, a era da pedra angular, um outro nome. Veja, mas também um novo Efésios, uma igreja liderada por um profeta, veja, pela mensagem profética. Veja, assim como Josué viu Deus em forma de um homem, nós também temos aqui no tempo do fim o sinal do Messias, nos dias da vinda do Filho do Homem, o mesmo anjo que veio a Abraão, tem vindo a nós também nessa Páscoa. Veja, e agora esse poder vivificador, vivificar, trazer a vida, essa é a nossa Páscoa, aqui dentro desse Efésios. Efésios 2 diz assim, e vos vivificou, veja, o poder vivificador, que vem para vivificar os nossos olhos, vivificar a nossa mente, vivificar nossos corpos mortais, veja, pelo poder da ressurreição. Veja, Jesus agora manifestado aqui. Então quando ele se levanta, e Jesus é a palavra restaurada, a palavra manifestada de acordo com Romanos 8, vem para vivificar a semente eleita, os redimidos, apenas esses receberão influência dessa ressurreição, porque são predestinados por Deus. E assim como na primeira ressurreição, quando Jesus levantou-se da sepultura, cada parte do corpo de Jesus, do Velho Testamento, levantou com ele, o que provou que ele era um parente redentor, o que provou que ele era o nosso Redentor. Veja, por isso que os crentes do Velho Testamento sabiam, veja, a terra, o lugar onde haveria ressurreição. Então José disse, não deixe os meus restos mortais no Egito, levem-no para a terra da promessa, porque lá será a ressurreição, lá onde Abraão sepultou Sara e ele mesmo foi sepultado. Veja, então observe, ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Verso 6, veja, e nos ressuscitou. Então aqui ele muda a palavra, porque vivificar é trazer à vida algo que estava morto. Então ele agora aplica a palavra, ressuscitou, juntamente com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é algo tremendo, se você puder receber isso por revelação. Veja, a palavra agora vindicada em todo o seu poder, de que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja de acordo com a profecia. Ele não foi derramado durante as 7 eras em todo o seu poder,
porque a promessa em Joel 2:28 era para os últimos dias. Veja, o corpo literal e físico de Jesus está na 7ª dimensão, ninguém discute isso. Mas a outra parte do sacrifício, o Espírito Santo, veja, que trabalhou durante as 7 eras da igreja, com uma porção apenas para mantê-los salvos aqui no tempo do fim, depois da restauração completa, depois do ensinador de justiça, depois que ele trouxesse a chuva no primeiro mês, a temporânea seródia, veja, a Páscoa no primeiro mês, o avivamento que vem da palavra. Essa é a Bíblia. No primeiro dia da semana, outra vez. Veja, então eu quero tomar isso com essa perspectiva de vivificar e ressuscitar. Na mensagem ao nascer do sol, parágrafo 159, a mensagem ao nascer do sol e o selo da Páscoa foram pregadas muito próximas, as duas mensagens, para falar desse poder vivificador que viria para a igreja aqui no tempo do fim. Nesse momento, nós estamos numa Páscoa, indo para a eternidade. Então tinha que haver um profeta, tinha que haver o pilar de fogo, tinha que haver a nuvem e tinha que ter um pão asmo. Por isso João foi tomar um livro. Uma parte era doce, uma parte era amarga, porque lá atrás eles comiam pão asmo com ervas amargas. A perseguição, a crítica, a rejeição, a incompreensão, essa parte amarga. Então diz o profeta, agora notem bem este poder vivificador. Está citando Efésios 2. Veja, esse poder vivificador tem um outro nome, é chamado de Zoe, ou seja, a própria vida de Deus vindo sobre o crente. Porque no livro de Joel, capítulo 2, verso 28, lá está escrito que ele derramaria sobre nós o Espírito Santo. Para nós dá a ideia de um líquido sendo derramado dentro de outro recipiente, mas diz o profeta que a palavra no grego é kenos, ou kenos, como quiser. Veja, ou seja, mudando de forma. Veja, agora o corpo de Cristo, não mais ela, não mais denominação, não mais sacrifício de cabras, agora ele, o corpo de Cristo. Veja, agora note bem este poder vivificador, esse poder que ressuscitou a igreja, guiando para a palavra. Ele não leva para um livro de psicologia, para um livro de teologia, porque o Espírito Santo vem precisamente para glorificar a Jesus, não a William Branham, Jesus, e Jesus é a palavra. A mente que estava em Cristo também estava em você, então. Veja, estou procurando lhes mostrar que quando Deus levantou a Jesus dentre os mortos, naquele instante também levantou a você e também lhe vivificou a vida juntamente com ele. Você é agora mesmo vivificado a vida, ainda que então você fosse apenas um atributo em seus pensamentos, mas Deus havia visto tudo nele. No fim, de acordo com Efésios 1, verso 9 e 10, tornando a congregar, aqui, na plenitude dos tempos, tudo nessa pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Veja, Deus olhou sobre o corpo, pois o Espírito lhe havia deixado no jardim do Getsêmani, porque tinha que morrer como um homem. Porém, recordem, amigos, ele não tinha que fazer aquilo, esse foi Deus. Deus ungiu essa carne, veja, a qual foi carne humana. Se ele houvesse subido ao Calvário como Deus, nunca haveria sofrido essa classe de morte, porquanto é impossível matar a Deus. Ele não teve que fazer isso, porém ele foi ali com você dentro. Veja, dentro dele, Deus não havia separado a noiva do noivo ainda. Então, quando Deus olhou sobre o corpo de Cristo, ele viu o masculino e o feminino, e tudo foi redimido num só corpo. São um só, são o mesmo, a mesma palavra que fala do noivo, também fala da noiva. Irmão, que Deus te abençoe. Essa é a eleição e a predestinação daqueles que estavam nele, desde antes da fundação do mundo.
Os profetas nunca entenderam isso, mas nós estamos entendendo aqui no tempo do fim. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.